esse é um tema fácil, né, da gente discutir e ao mesmo tempo difícil. Por quê? Porque todos nós nos sentimos muito mexidos enquanto estamos falando de autoestima. Autoestima e crescimento pessoal é um tema muito interessante, porque o crescimento pessoal está vinculado exatamente à nossa evolução espiritual. É impossível a gente evoluir espiritualmente se a gente não crescer enquanto pessoa. E a gente tem que se lembrar que, enquanto seres humanos, nós somos formados de facetas, como um cristal lapidado. Nós temos o nosso eu físico, biológico, nós temos o nosso eu psíquico e nós temos o nosso eu espiritual juntos, né? Formando a unidade do ser humano. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer aqui para vocês a definição de autoestima que eu acho mais completa. Se me permitem, eu vou ler. A autoestima é a confiança que cada pessoa tem em sua capacidade de pensar, em sua habilidade para lidar com os desafios da vida. Acreditar que se tem o direito de vencer e ser feliz. E ainda, a convicção íntima de que a pessoa pode afirmar suas necessidades perante seus semelhantes, acreditando merecer usufruir dos resultados de seus esforços. Essa é uma definição completa para que a gente não fique apenas imaginando o conceito de autoestima enquanto nós, enquanto leigos, né, enquanto conceito popular, acha que é apenas a pessoa estar bem fisicamente, né? Fulano tem uma boa autoestima porque a pessoa está bem, né? Então vamos sair dessa definição popular e vamos nos ater a essa definição que nos traz o Dr. Nathaniel, né? Então a autoestima está relacionada a vários sentidos da vida, eu diria que a todos. Bom, então, autoestima é uma avaliação sua sobre você mesmo. Então, o assunto hoje é você. Cada um de vocês que estão aqui nesse instante vão trabalhar internamente esses sentimentos, esses conceitos e vamos rememorar, vamos tentar abrir os nossos corações, a nossa mente, para que a gente possa ter nesse instante um processo de autoconhecimento que vai ajudar a todos nós na reconstrução da nossa autoestima, para uma autoestima melhor. Primeiramente, é bom lembrar que nós não somos quem nós pensamos ser, né? Ou como os outros pensam que a gente é. Nós precisamos de nos conhecer de verdade. E muitas vezes a gente se perde da gente, porque a gente vai se adequando à realidade, ao que as pessoas estão exigindo, às nossas exigências diante das exigências dos outros e vamos nos perdendo de nós. Por isso que muitas vezes, quando a gente começa um processo de autoconhecimento, a gente se percebe diferente de quem a gente achava que era, de como a gente achava que era, ou de como as pessoas pensavam que a gente fosse. Aí, quando a gente se conhece, a gente descobre coisas novas. Algumas coisas muito legais, porque a gente redescobre qualidades que a gente nem imaginava ter. Mas também a gente entra em contato com um lado ruim nosso, com aquele lado meio sombra, com coisas, com dificuldades, com sentimentos, com inadequações e que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E vamos ter que iniciar um processo de autotransformação para nos sentirmos pessoas melhores. Então, na realidade, nós temos essas múltiplas potencialidades que vão se mostrando para nós nesse processo de autoconhecimento. Aí, muitas pessoas se perguntam, como é que é essa história de autoestima? A autoestima nasce com a pessoa? É nato? Então, nós sabemos que a autoestima, ela começa a se formar na infância. Um período de 0 a 7 anos é fundamental na formação da autoestima. Então, o meio que a gente
está inserido, o nosso núcleo familiar, é de suma importância na formação da autoestima. Nós temos que estar bem atentos a isso, porque tem alguns números assustadores. Diante de uma pesquisa feita, notou-se que nos primeiros 18 anos de vida de uma pessoa, essa pessoa chega a ouvir, em média, 65 a 130 mil frases e mensagens destrutivas dos pais, dos professores, das pessoas significativas à vida daquela criança. De repente, uma babá, irmãozinhos mais velhos ou priminhos, tios, né? Família como um todo. Então, vocês pensem bem o que é em 18 anos a gente lidar de 65 mil a 130 mil mensagens negativas que podem auxiliar num processo de baixa autoestima. Então, com isso, nós temos que lidar também com a reestruturação dessa nossa criança interna. Todos nós passamos por momentos assim. E todos nós temos a capacidade de uma nova convivência com essa criança interna que mora dentro de nós. Essa é a nossa proposta aqui também. Aí uma outra pergunta que pode ser feita. A autoestima é privilégio de poucos? Só algumas pessoas conseguem ter uma boa autoestima? Não. Nós diríamos que todas as pessoas merecem ter uma boa autoestima, né? Se as pessoas merecem, é acessível a todos. Agora, uma boa autoestima não é algo que já vem pronto. E diante das dificuldades das pessoas que estiveram conosco nos primeiros anos de vida, nós às vezes tivemos até a nossa autoestima abalada. Então, o que acontece? Não é privilégio de poucos. Todos podem reestruturar e reconstruir a sua autoestima, mas muita gente tem um nível maior de dificuldade para fazer isso, porque existem pessoas que não têm uma visão positiva de si, né? Pessoas que de alguma forma fizeram julgamentos extremos a respeito de si mesmo e com um excesso de severidade. Joana de Ângeles nos fala muito das pessoas que reencarnam com um sentimento de culpa exacerbado, que traz um nível inconsciente devido a delitos de vidas passadas. Então, se a gente reencarna com esse sentimento, com essa rigidez, né, com essa noção de julgarmos a nós mesmos enquanto culpados e não sermos merecedores da felicidade, então nós vamos ter sérias dificuldades para reconstruir essa autoestima. E aí a gente vai precisar de dicas, de uma força maior para que a gente possa conseguir fazer isso. Uma outra pergunta: para que se falar tanto em autoestima? Para que serve essa autoestima, né? A autoestima, ela afeta o que a gente faz, como que a gente faz as coisas, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, em todos os relacionamentos. Relacionamentos afetivos, profissionais, familiares, escolares. E também afeta as escolhas da nossa vida. Muitas vezes nós vemos pessoas que se perguntam: eu não sei por que isso sempre acontece comigo, ou aquela pessoa que sempre está escolhendo um companheiro inadequado, sofrendo nos relacionamentos afetivos. Quando a gente vai buscar compreender exatamente o histórico daquela pessoa, a gente acha ali uma baixa autoestima. Então, a autoestima afeta tudo na nossa vida. Quem nós somos, o que fazemos, quando fazemos, como fazemos, com quem fazemos. Por isso que é importante a gente procurar ter uma autoestima equilibrada, uma boa autoestima. Existe excesso de autoestima? Porque às vezes a gente escuta isso, né? Fulano tem tanta autoestima que está até sobrando. Não existe excesso de autoestima. Isso seria a mesma coisa que falar que existe excesso de saúde. Não, existe uma boa autoestima, né? Porque o que muitas vezes a gente não imagina é que tem a falsa autoestima. Diante desse conceito que a gente vai
fazendo, né, na nossa sociedade, a gente imagina que a pessoa tem uma boa autoestima, porque a pessoa às vezes se acha, né, e isso não é autoestima. Competitividade exacerbada não é boa autoestima, né? Um exemplo que eu citei aqui foi aquelas pessoas que dão a impressão de serem muito autoconfiantes e pisam nos outros. A gente vê isso em muitas pessoas que exercem algum cargo de chefia, né? E a pessoa às vezes adquire aquele cargo e muda, transforma, fica num excesso de autoconfiança e é uma pessoa que não tem um olhar, né, amoroso sobre o outro. Quando a pessoa está na competitividade, na insegurança, pisando nas pessoas, né, isso não é autoestima. Isso é uma falsa autoestima, né? Muitas das vezes, pelo contrário, é uma autoestima doente que a pessoa tem. A mesma coisa, às vezes a pessoa acha alguém que fez trocentas plásticas, nossa, mas ela se ama, olha quantas plásticas. Será? Será que realmente a pessoa está se amando? Ou será que a pessoa está em busca de algo, ou de um padrão, né, meio diferente? Bom, as causas da baixa autoestima. Eu citei aqui algumas mais comuns dentro do aspecto da psicologia, né? Uma das causas é o excesso de críticas que nós recebemos. Desde quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, o excesso de críticas, principalmente aquelas críticas negativas, né? Elas costumam detonar a autoestima. A gente fala muito a questão, qual a diferença, né, de uma sinceridade com uma crítica, porque a crítica ajuda a pessoa. Sempre a gente tem que ter em mente o seguinte: toda planta necessita de água. Então, é importante a sinceridade, a gente falar o que a gente percebe para o outro. Mas, se nós colocarmos água fervendo na planta, a gente mata. Então, a crítica negativa, aquela crítica que humilha, é como uma água fervente em uma planta. E aí nós temos também autocríticas. Muitas vezes a gente passa a ser o nosso próprio carrasco. Nós exigimos de nós um nível de perfeição que nós não estamos prontos para ter. E aí é complicado. Esse excesso de autocríticas também nos detona a autoestima. O abandono, né? Seja o abandono explícito, né? Ou aquele abandono da indiferença. A rejeição. Quando nós nos sentimos rejeitados, uma outra vez, todos nós fomos e somos, né, rejeitados. Mas isso ser algo forte e presente na vida das pessoas, né? Então afeta também a nossa autoestima boa. A culpa. Tudo que eu estou falando aqui, das causas da autoestima, o nível de intensidade mais exacerbado. Claro que a gente sentir uma culpa ou outra, isso aí não detona a autoestima. O que detona a autoestima é a gente não se desligar dessa culpa, não partir para uma reparação do erro feito e ficarmos nos remoendo num processo de autoflagelo interno. Abuso físico, sexual e emocional, principalmente no período da infância, né? As perdas. Muitas vezes a gente não sabe lidar com as perdas, a gente entra num processo de não saber viver só, né? E aí a gente perder pessoas é complicado, a gente perder emprego, né? Perder oportunidades. Então, se a gente não sabe lidar com essas frustrações de uma forma positiva, a gente vai detonando a nossa autoestima. A dependência financeira. É claro que uma pessoa tem uma idade para ser dependente financeiramente de alguém. Então, uma pessoa que está com 25, 30, 35, 40 anos e ainda depende financeiramente dos pais, ou da esposa, ou do esposo, ou de uma outra pessoa, isso aí afeta a autoestima, sim, principalmente no meio que a gente vive. E, igualmente, a nossa dependência emocional. E a maioria das vezes, as pessoas com baixa autoestima são codependentes emocionais, ou seja, se sujeitam a entrarem em níveis de relacionamentos que são prejudiciais e não conseguem sair.
Então, a dependência emocional, a pessoa não se fortalecer emocionalmente, principalmente sendo construído na nossa infância, afeta a nossa autoestima. Os maus tratos, a carência. Muitas das vezes a pessoa tem uma estrutura interna tão carente, exige tanto do outro, que se a gente olhar por fora, a gente pensa, bom, mas essa pessoa está recebendo tanto dos pais, da família, mas parece que tem pessoas que têm um vazio interno maior e que são mais carentes. E quando essa carência não é cuidada, ela realmente vai fazer com que essa pessoa tenha uma baixa autoestima, porque fica aquele vazio interno. E o vazio interno muitas vezes nos leva a quê? A compulsões. As comparações. Isso acontece muito, né? A gente, principalmente quando tem assim, quando a gente eu lembro, né? A gente é muito comparado a priminhos, né? Que tem a mesma idade. Nossa, olha a altura dele, olha a altura. Ah, ó, passou no vestibular, tal. Então essas comparações vão pela vida toda, né? E às vezes a gente não está sempre numa posição de igualdade, né? Porque nós temos as nossas limitações. E aí quando isso é comparado e exige-se que a gente seja igual ao outro, principalmente na infância, é muito complicado, né? O medo, as humilhações, as cobranças. Muitas das vezes a gente é cobrado a ser quem não é e a fazer o que a gente não dá conta. E isso também complica a nossa vida. E obsessão espiritual. Muitas vezes a pessoa está num processo obsessivo, complicado, e o obsessor percebe, né, diante da nossa fragilidade, onde é que aciona o nosso desamor. E aí isso acontece também. Então, normalmente, quando existe um processo complicado de obsessão espiritual, a gente precisa de cuidar disso também, para que a gente possa sair dessa energia, né? Dessa ligação energética que também detona a nossa autoestima. Bom, aí eu trouxe para vocês aqui refletirem um teste que foi elaborado pela psicóloga Ana Maria Rossi, para que cada um de vocês reflita um pouquinho, porque são sintomas da autoestima baixa. Então eu vou passando os slides, vocês vão agora neste processo olhar para dentro de vocês e refletirem como é que vocês estão lidando com essas informações que nós vamos passar agora, correto? Não precisam de falar, é cada um consigo mesmo, se autoanalisando. Fico ofendido ao receber críticas. Quando passo por períodos de estresse, minha saúde fica debilitada e acabo doente. Faço coisas contra a minha vontade para agradar aos outros e ser aceito no grupo. Costumo exagerar meus defeitos e minimizar as minhas qualidades. Ao conhecer alguém bem-sucedido, fico pensando, por que eu não sou assim? Sinto que não posso contar com meus amigos, porque nossa amizade é superficial. Sou perfeccionista e exijo muito mais de mim mesmo do que dos outros. Relacionar-me com outras pessoas é uma tarefa árdua, que existe um enorme esforço. Antes de apresentar algum trabalho ou projeto, sinto que vou fracassar. Evito criar intimidade com outras pessoas. Sinto-me inseguro ao encarar um novo desafio. Culpo-me quando as coisas não saem como planejado. Quando o meu sucesso é reconhecido, eu desconfio dos elogios. Acho que pedir ajuda diante de um problema é sinal de fraqueza. Antes de um compromisso social, tomo bebida alcoólica ou algum calmante para me sentir mais seguro. Bom, então, se a gente percebe que olhando para dentro de nós mesmos, a maioria desses itens eu falei sim, então a minha autoestima está realmente abalada, né?
Eu estou num processo de baixa autoestima que eu preciso reverter este quadro. E aí, a gente sabe que a baixa autoestima traz consequências. Quais as consequências da autoestima baixa? Uma estrutura emocional doente. Ou seja, se as emoções estão relacionadas a tudo que eu faço na vida, quem eu sou, uma estrutura emocional doente torna a minha vida muito difícil, né? Então, possivelmente, é muito sofrido para a pessoa lidar com uma estrutura emocional doente, né? Porque a pessoa frágil emocionalmente, pensa bem, tem dificuldade de lidar com problemas, tem dificuldade de lidar com tudo que tem de negativo. E aí vai ficando algo sofrido viver, né? A solidão, porque às vezes a pessoa se sente tão inadequada para estar com outro, tem tanta dificuldade de estabelecer uma relação afetiva, que prefere ficar só, por incompetência de estar com alguém, e não por escolha, quando é uma baixa autoestima. Relações afetivas ou profissionais destrutivas. Então, é aquela pessoa que sempre vai estar se relacionando com alguém que está auxiliando neste processo de destruição. A pessoa não consegue se desvincular, a pessoa não consegue terminar um relacionamento que é negativo, que é destrutivo. E muitas vezes a pessoa se acomoda até no trabalho. Um trabalho que a torna infeliz, que mexe com ela diariamente, a pessoa não consegue perceber que tem uma amplidão de saídas aí, de caminhos a serem escolhidos para sair. Transtornos emocionais. Então, uma baixa autoestima pode estar na causa de depressões, de ansiedade, de síndrome do pânico e outros tantos transtornos emocionais. Violência. Se a gente for perceber nas violências que a gente observa no mundo de hoje, né? Nas violências físicas, nas violências psíquicas, que a gente se dá conta de que existe, se a gente for observar e saber da história daquele que está sendo violento, a gente vai encontrar sempre o histórico de baixa autoestima. Uso e abuso de drogas é muito comum. A gente se vê às vezes diante de tanta mazela quando a gente vai ver essas pessoas que escolhem a droga enquanto caminho de vida, né? Às vezes a gente vê pessoas bonitas, pessoas com uma boa situação financeira, com um bom ambiente familiar, uma família sólida. A gente vê pessoas inteligentes, né? E que na realidade não se amam e tentam esse processo de autodestruição. Aqueles que são dependentes químicos normalmente têm no seu histórico uma baixa autoestima. Doenças psicossomáticas. Se eu não me amo, eu não me aceito, né? Se eu não me aceito, eu quero me destruir, né? Eu quero acabar com isso, eu quero ser outra pessoa. E aí vem as doenças psicossomáticas. Obsessão espiritual. Então, a baixa autoestima leva a gente a ter muitos pensamentos negativos a respeito de nós. Então, nós entramos num processo de auto-obsessão, e esse processo de auto-obsessão também pode nos levar a um processo de obsessão espiritual até mais sério. Normalmente, quando chega naquele nível de subjugação, a autoestima da pessoa está detonada. Claro que, diante de todo esse quadro, existe um sofrimento intenso. Então, quem tem baixa autoestima, sofre. Quanto mais baixa a autoestima, mais sofrida aquela pessoa é. E quando a gente olha alguém que está sofrendo, nós temos que mudar o nosso olhar. Então, a partir de agora, a gente sabe o porquê estudar a autoestima, as causas, as consequências de uma baixa autoestima. Todo mundo já pensou um pouquinho como é que eu estou nessa situação diante daquele teste apresentado? E nós chegamos aqui nesse ponto de saber que é um processo sofrido. Então, nós vamos tentar, a partir de agora,
resgatar o nosso eu, mudar o nosso olhar, o nosso foco para nós e para as pessoas que nos cercam. Porque muitas das vezes eu não me vi muito identificado naquele teste, mas de repente eu percebi minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu namorado, ou minha melhor amiga. Então nós vamos mudar o foco do nosso olhar para nós, que estamos neste processo de baixa autoestima, e para as pessoas que nos rodeiam. E vamos olhar essas pessoas sofredoras, né, como alguém que precisa de amor, de incentivo para recomeçar. E, antes de mais nada, nós precisamos de ter o auto-amor por nós, né? Por nós mesmos. Então, nós vamos agora mudar esse padrão energético, porque nós vamos descobrir aqui como é que a gente faz para sair dessa situação, como é que a gente faz para se ajudar e para ajudar quem está nessa situação e que a gente está identificando. Combinado? Bom, então, na realidade, nós vamos aqui tentar um projeto de auto-amor, né? Porque o projeto de auto-amor, ele nos leva a vencer os nossos desafios internos, que não é fácil, porque nós vamos ter que nos superar. E nós vamos também vencer os desafios externos. E assim, nós vamos redescobrindo uma vida menos sofrida. E nós vamos redescobrir a alegria de viver. E, paralelamente a isso, nós vamos crescer enquanto pessoas, vamos evoluir espiritualmente. Então, a autoestima sadia nos permite ser tudo o que podemos ser. Para esclarecer melhor, nós vamos pensar na autoestima enquanto uma estrutura. E nós vamos falar aqui de 7 pilares que formam uma boa autoestima. Então, nós vamos... Com licença. Então, nós vamos falar aqui sobre cada um desses pilares, agora, que são necessários para que a autoestima seja construída com uma base sólida. O primeiro pilar é a consciência. Quando a gente fala de consciência, sempre vem essa imagem na nossa cabeça, não é? Porque quando a gente tem consciência, a gente leva a acreditar que a gente precisa de avaliar algo, né? De saber se isso é bom, se isso é ruim. Então, viver consciente, o que é viver consciente? A gente buscar essa consciência dentro de nós. É a gente ser agente da nossa própria vontade. Então, eu tenho que ser consciente de quem eu sou e separar eu do outro. Nós, às vezes, nos colocamos numa situação que nós nos esquecemos de ter consciência de quem nós somos e a gente fica vivendo como vítima da vontade dos outros. Então, a gente esquece, muitas das vezes, quem a gente é, o que a gente gosta, e nós vamos fazendo tudo o que os outros vão determinando para nós. Então, quando eu passo a ignorar as minhas necessidades, os meus desejos, os meus interesses, eu vou me ferir e a minha autoestima começa a ficar doente, né? Então, eu não posso fugir da minha consciência porque eu não posso fugir dessa realidade que eu estou inserido nela, né? Eu preciso de saber que eu preciso de ter consciência de mim para que, sabendo quem eu sou, o que eu desejo, aí sim, eu fazer todo o meu planejamento de vida. Então, como é que a gente fortalece esse viver consciente? Primeiro, eu preciso de dar mais atenção a mim mesma, de prestar atenção em mim. Como é que eu faço isso? Eu preciso de rever quais as minhas coisas prediletas, qual a minha cor predileta, o meu filme predileto, o meu passatempo predileto, o meu livro predileto, né? O que eu gosto de fazer? Porque muitas das vezes as pessoas passam a fazer as coisas em função dos outros
e esquece disso. Outro dia eu perguntei para uma paciente, né, o que dava prazer para ela, né? O que ela gostava de fazer no dia a dia que dava prazer? E ficou um vazio na resposta. E ela ficou tremendamente incomodada com isso, porque ela não conseguiu, deu um branco. Ela não conseguia identificar o que dava prazer a ela. Ela sabia identificar o que os filhos gostavam de fazer, o que o marido gostava de fazer, o que no trabalho era necessário, mas o que ela gostava de fazer? Ou seja, essa pessoa está perdendo a consciência de si, precisa de resgatar o quanto antes. E a gente foi trabalhar isso. Então, o que eu preciso de fazer para estar mais consciente nos estudos? Será que eu estou acompanhando a minha turma assim que nem um carneirinho, né? Ou será que eu estou fazendo exatamente, focando nos estudos aquilo que é o meu objetivo ali naquele lugar, naquela hora, né? No meu trabalho, em casa, nas minhas relações de amizade, né? Como que eu vou estar mais consciente? É prestando atenção em mim, prestando atenção no outro, prestando atenção nesses relacionamentos. E aí, para prestar atenção em mim, eu preciso de prestar atenção também no meu corpo. O que o meu corpo está falando? Onde é que está doendo? O que está adoecendo? Onde é que está bom? Qual a minha área de saúde, né? Como é que estão sendo as minhas palavras? Como é que eu estou dialogando com as pessoas? Como é que estão sendo as minhas reações ao que o outro fala, ao que o outro diz, ao que o outro cobra? Aos meus medos, aos meus sentimentos? Quais as minhas reações aos meus pensamentos? Será que eu começo a pensar algo? E muitas das vezes eu começo a pensar algo onde eu seja o foco, e aí eu saio disso e vou atender os desejos alheios. Quantas vezes a gente não faz isso? E nós vamos nos perdendo de nós mesmos. E aí é preciso, quando a gente está prestando atenção, fazer uma coisa de cada vez. A gente otimizar o nosso tempo, mas otimizar de uma forma verdadeira. Não nos esquecendo de colocar neste tempo que a gente está fazendo. E o segundo pilar da autoestima, a autoaceitação. Só não quer se conhecer quem não se aceita. Quando eu não estou me aceitando, eu tenho até... É muito difícil a gente ir para esse processo de autoconhecimento, né? Porque se eu já tenho fixo que eu não me aceito, é complicado lidar com isso. Então, quando eu não me aceito, muitas das vezes eu estou recusando quem eu sou. E aí, para qualquer mudança existir nas nossas vidas, é preciso ter uma autoaceitação. Se eu aceito quem eu sou, onde eu estou, como eu estou, né? E neste quem eu sou, quem eu posso ser, me ajuda muito nesse processo de vida, né? Porque quando a gente fala em autoaceitação, é a gente aceitar tudo que a gente é. O nosso lado bom, o nosso lado ruim. E quando a gente fala em aceitação, as pessoas às vezes ficam arrepiadas, porque confundem aceitação com acomodação. Não. Acomodação é a pessoa ficar estagnada, parada, acomodada. Autoaceitação é quando eu vejo os pontos que eu preciso de mudar, mas eu sabendo de todas as minhas dificuldades e eu trabalhando exatamente cada pontinho dentro de mim com amorosidade. Eu me aceitar é um processo de eu não ficar me autoflagelando, autopunindo, mas eu ir fazendo essas mudanças de acordo com as minhas reais necessidades. Isso é muito importante. Como desenvolver a autoaceitação? Primeiro, a gente tem que reconhecer essa nossa condição humana que realmente é fascinante. Nós somos tudo e nada. Nós temos um lado bom, nós temos um lado ruim, nós temos qualidades maravilhosas, poderes, e temos limitações, defeitos, erramos, acertamos. Essa dualidade faz parte de nós. Então, aceitar isso é importante. Porque quando a gente não aceita os nossos erros, quando a gente não aceita as nossas imperfeições, nós estamos saindo da condição de seres humanos reencarnados no mundo chamado Terra.
Então, nós precisamos despertar em nós mesmos palavras, pensamentos, atitudes de autoafirmação. Nós precisamos nos respeitar por quem a gente é, onde a gente está. Nós temos que saber dos nossos valores, mas isso de uma forma harmoniosa, sem uma exigência, sem que, na realidade, acaba paralisando. Então, não é eu trocar de personalidade, não. É eu mudar de atitudes. Porque as atitudes que me prejudicarem, eu vou mudando para atitudes que me beneficiem dentro deste processo de auto-amor e amor ao próximo. Então, eu preciso estabelecer uma imagem mental de mim mesmo sem essas determinações alheias, né? Eu saber aquilo que eu dou conta, aquilo que eu consigo, aquilo que eu sei e aquilo que eu posso aprender. Quem eu posso ser neste processo de evolução espiritual, de crescimento pessoal. O terceiro pilar nos fala sobre a autorresponsabilidade. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente percebe que tem um controle sobre a vida, né? Se eu sou responsável por algo, eu controlo aquele algo, não é verdade? Então, assim, se alguém me dá algo para cuidar, eu sou responsável por aquilo, eu controlo. Então, se é de repente um vasinho, eu vou saber quando colocar a água na planta, quando colocar para tomar um solzinho e tal, para devolver para a pessoa que viajou e deixou os meus cuidados, né? Então, quando eu cuido, eu tenho um controle sobre isso. Se eu tenho uma autorresponsabilidade, eu tenho um controle sobre a minha vida. Então, nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade, né? E aí, quando a gente vê felicidade, a gente pensa, gente, mas com tantas coisas erradas, com tantas dificuldades, sim, é assim mesmo. Porque essa felicidade, ela é construída através de aprendizagem, né? E aí, eu não posso ser responsável por tudo que eu faço de errado e pelo que os outros fazem de errado. Não, eu tenho que assumir os meus erros, né? Eu não posso trazer para mim tudo o que há de errado no mundo. Não, eu tenho que assumir aquilo onde eu errei e tenho que reparar esse erro, porque assim é o processo da aprendizagem. Então, responsabilidade é diferente de culpa. Ser responsável é a gente ter o controle sobre a gente mesmo, ou sobre a situação, ou sobre a nossa vida, né? Então, quando a gente não tem responsabilidade, a gente joga para o outro. Vocês entendem a importância da gente ser responsável por nós mesmos e pela nossa vida? Porque se eu não assumo essa responsabilidade, eu entrego a minha vida para o outro. E aí o outro faz o que deseja, de acordo com as necessidades dele. Então, por isso que nós vamos tendo que ter consciência, né? Nós temos que ter aceitação, responsabilidade sobre as nossas vidas. Então, não esperar que o outro faça por nós, mas nós mesmos fazermos por nós. Como que eu desenvolvo essa autorresponsabilidade, né? Eu preciso de ir adotando métodos que gerem modificações na nossa consciência individual. O que é isso, né? Eu preciso de refletir e assumir. Eu preciso de me delegar ações. Eu preciso de me delegar decisões, né? Da minha fala estar mais aberta, do meu desejo estar mais explícito, para que os outros compreendam quem eu sou e onde eu quero chegar. Então, é assumir responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre o que nós vamos fazer. Quando eu assumo responsabilidades, isso requer um cuidado maior. Isso requer uma energia envolvida, não é verdade? Uma coisa é eu organizar uma festa de 15 anos. Outra coisa é eu ser convidado para uma festa de 15 anos. Entendem a diferença? Então, quando a gente pensa nisso, a gente leva para cada atitude da nossa vida. Então, uma coisa é eu decidir o que eu vou tomar de café da manhã. Outra coisa é eu deixar para que o outro decida e traga o meu café, como ele desejar. Nas pequenas coisas, a gente pode ir começando a se tornar responsável por isso,
né? É ensinando os nossos filhos, os nossos adolescentes, a terem responsabilidade também com o horário, né? Para que a vida fique mais harmoniosa, para que eles possam, quando a gente vai reestruturando a autoestima de quem está perto da gente, a gente percebe assim, tem, por exemplo, uma conta a pagar, né? Se eu ficar responsável para pagar aquela conta, é da minha responsabilidade eu pegar o boleto, eu ir no banco, eu pagar e tudo mais. É diferente quando ninguém cuida daquela conta. Pode passar da data sem ninguém pagar. Então, nas mínimas atitudes, eu preciso de ir tomando responsabilidade pela minha vida. E isso, nós temos que nos lembrar que essa responsabilidade é importante para a formação da autoestima daqueles que a gente está cuidando. E isso está faltando muito na nossa sociedade hoje, né? As pessoas, a gente está percebendo isso, que as pessoas não estão tendo responsabilidade sobre a própria vida. Estão deixando a vida levar, como quiser. E isso é péssimo para uma autoestima boa. O quarto pilar é a atitude de autoafirmação. Então, uma das piores formas de traição é a autotraição. E quando eu contrario a mim para agradar o outro, eu estou me traindo. Eu não estou tendo uma atitude de autoafirmação. A gente vê muito isso quando a gente vê um bando de adolescentes, né, alguns inseguros, que não querem fazer determinada coisa que o grupo vai fazer, e quem tem uma baixa autoestima faz para não perder o apoio ou a amizade do grupo. Já viram isso? Né? Então a gente tem que perceber que nós adultos também fazemos isso de forma velada. E nós precisamos de voltar para aquele processo de autoconsciência de quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente faz, né? Para a gente poder saber quem a gente é e não ficar se traindo. Porque a gente ficar se traindo no dia a dia é algo que leva a um sofrimento muito grande. Quando eu respondo ao outro de forma agressiva, isso não é baixa autoestima, né? Isso é uma autoestima fragilizada. Então, para eu colocar este limite entre o que eu quero e o que eu não quero, é eu aprender a falar não. Mas eu falar não de uma forma educada, de uma forma positiva, sem ser grosseira. E de uma forma que não venha imbuída de medo. Porque se eu estou com medo de falar não, muitas das vezes, quando nós estamos com medo, a gente responde de forma agressiva ao outro, para nos proteger, né? Muitas das vezes a agressividade esconde um medo tremendo. Então nós precisamos de aprender a nos posicionarmos com sim, com não, com as nossas justificativas firmes. E isso só é possível se eu estiver neste processo de uma autoestima boa. Como desenvolver essa atitude de autoafirmação? É isso que eu acabei de falar, né? Nós precisamos de, naturalmente, educadamente, falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente prefere, qual é a nossa visão, né? Porque muitas das vezes a gente tem medo de falar o que a gente pensa, de mostrar quem a gente é, porque na nossa autoestima fragilizada nós temos aquele medo do abandono, da rejeição. A gente vê muitos relacionamentos que as pessoas não falam exatamente o que pensam nem quem são. E vão construindo relacionamentos sem uma base sólida. Com a ideia de que, se o outro souber quem eu sou, o outro vai me abandonar ou vai me rejeitar. E não vai nada. Na realidade, isso é fruto do pensamento da baixa autoestima, né? Daquele medo de ser rejeitado. Se eu não gosto de mim, como que o outro vai gostar? E aí eu não posso acreditar nisso, né? Então, na realidade, essa autoafirmação tem a ver com o autorrespeito, eu me respeitar e me afirmar enquanto pessoa. Então, aí é o equilíbrio entre a coragem de ser quem eu sou e a sabedoria em saber dizer quem eu sou. O quinto pilar que forma a autoestima é a intencionalidade. O que é intenção? Eu tenho a intenção de, ou seja, é eu viver com propósito. Eu tenho que ter propósito, eu tenho que ter objetivo. Então, nós vamos ter que ter nessa intenção
eu não trazer a culpa pela escolha que eu estou fazendo, né? Mas é eu desfrutar dessa escolha. E aí, eu preciso, quando eu vivo intencionalmente, muitas vezes, de ter diferentes comportamentos com as diferentes pessoas. A intenção me tira daquele processo de rigidez. Eu sou firme, né? Eu sou forte, mas eu não sou rígida. Então, qual que é a minha intenção perante a vida? Com este grupo do meu trabalho, é uma intenção. Com o meu grupo de amigos, é outro. Com a minha família, é outro. Com o meu esposo, meu namorado, é outro. Então, essa intenção varia. E é normal variar, de acordo com aquele que eu estou relacionando, de acordo com a minha fase da vida. Eu mudo os meus propósitos, né? Porque eu mudo os meus objetivos de vida. Isso é bom, é um movimento da vida. Então, como que eu desenvolvo essa intencionalidade? Eu começar com mini projetos, né? Eu colocar objetivos a médio, a curto, a longo prazo, né? Quando eu acordo pela manhã e eu não coloco uma intenção no meu dia, fica difícil aquele dia, sabe? Porque muitas das vezes eu fico perdida. E aí vem as outras pessoas que já vivem com intencionalidade e decidem como vai ser o meu dia. E aí eu fico frustrada, né? Mas na realidade, quem precisa de assumir o dia? Sou eu mesmo, né? Então eu preciso para isso de organizar e planejar o meu tempo. Às vezes as pessoas acham que essa história de planejar o tempo é balela. Não é. Nós precisamos de colocar no nosso tempo as nossas obrigações e precisamos de colocar também os nossos momentos de prazer, aqueles nossos momentos de reflexão, de cuidado conosco mesmo, né? Então nós precisamos de tomar atitudes positivas. E uma coisa muito errada é quando eu deixo a vida me levar. Porque quando a vida me leva, na realidade, não é bem a vida, são as outras pessoas que eu estou convivendo. Quando eu não tenho responsabilidade, eu não tenho a intencionalidade sobre a vida deixa de ser minha. Então eu estou vivendo algo falso. E o meu inconsciente sabe que eu estou vivendo algo falso. E isso gera sofrimento. Porque muitas das vezes a nossa vida perde o sentido, não é porque a nossa vida está ruim, é porque nós não estamos vivendo a nossa vida, estamos vivendo a vida alheia, aquela que nos impõe para ser vivida. O sexto pilar é a integridade pessoal. Então, novamente, essa questão do conflito, né? Entre o que a gente julga apropriado e o que o outro quer que a gente seja, né? Quando a gente vai contra a nossa consciência, a nossa índole, o nosso eu, a nossa intenção, a gente perde o respeito por nós mesmos. E quando a gente não se respeita, quando a gente percebe isso, a autoestima está muito baixa. Então eu preciso de ter essa integridade, eu preciso de não ir contra os meus valores internos. Eu preciso de reavaliar esses valores, de assumir aqueles que eu acredito, aqueles que eu quero manter comigo e viver de acordo com eles. Como desenvolver a integridade pessoal, né? Bom, na realidade, está interligado a essa questão de eu ter consciência, aceitação, né, de quem eu realmente sou. Aí, quando eu tenho essa noção, é aquilo que eu já falei, a gente assume o nosso lado bom, o nosso lado ruim, vem o todo, né? E aí eu não fico na acomodação, mas na aceitação, né? E aí eu vou melhorando aquilo que precisa ser mudado. Então eu preciso de dizer não quando eu tiver vontade, né? Quando eu não concordar realmente, de não me vender a sonhos alheios. Eu preciso de admitir que o outro é melhor que eu em algumas situações ou em várias situações, né? Eu preciso reconhecer a responsabilidade que eu também tenho sobre as pessoas. Porque quando eu me mostro, né, para alguém, quando este alguém me enxerga, me percebe, quando este alguém convive comigo,
Eu tenho responsabilidade sobre essa pessoa, porque eu estou passando uma mensagem. E se eu vivo contra essa mensagem que eu quero passar, eu estou vivendo contra quem eu quero ser, quem eu sou. E isso gera um conflito muito grande. A gente percebe muitas vezes, né, no relato de pessoas aí que se entregam, que se vendem, né, no trabalho ou diante de alguma situação, depois a pessoa se martiriza muito, né? A pessoa sofre muito. É muito sofrido saber que está vivendo uma vida em função de um minuto de falta de integridade ou de fraqueza, né, emocional. E por fim, para finalizar os pilares, o amor, né? O amor, quando a gente fala de amor, vai além daquela ideia do amor casal, né? A gente fala do amor enquanto sentimento universal, enquanto força propulsora que nos impulsiona, né, para a vida. E sem o amor é impossível qualquer transformação. Nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui reencarnados para aprender a amar verdadeiramente. Nós ainda não sabemos, estamos aprendendo. Então é deixar o amor estar presente nas nossas vidas, né? Autoestima, a tradução é auto-amor, o amor próprio. Então, aquilo que eu faço para o outro, eu desejo o quê? Fazer a mim mesmo, né? Mesmo que de forma velada. Eu coloco quem eu sou e o que eu acredito nos meus relacionamentos. E se eu não acredito no amor, se eu não me sinto amada, é muito complicado eu conseguir amar verdadeiramente alguém. Se o amor estiver comprometido, todos os outros pilares estarão comprometidos. Quem entende um pouquinho de construção tem mais ou menos essa coisa, né? Daquela viga, daquele pilar que é o mais importante numa casa, não tem isso? Então, o amor é o pilar que sustenta todos os outros. Se é que se pode falar assim, pode? Mais ou menos? É porque tem arquiteto no recinto. Bom, então como que eu posso desenvolver esse amor, né? Primeiro, eu preciso de ter amor por mim mesmo, né? E esse amor não existe sem a autoaceitação. A forma mais legal que tem da gente começar a se amar é a gente buscando ser amigo de nós mesmos. Quando eu tenho uma amizade verdadeira, real, daquelas assim, do fundo da alma, a gente aceita as pessoas como elas são, a gente aceita os defeitinhos, a gente aceita as qualidades e a gente não fica ofendido porque a gente compreende o que o outro pode dar, não é assim? Então, quando eu começo a ser amiga de mim mesma, então eu começo a me aceitar, este processo de me compreender. E aí, eu preciso de ter a coragem de me encarar no espelho. Não apenas o espelho que mostra o meu físico, mas aquele espelho que desnuda a minha alma. Porque aí eu vou ver, né, como que eu estou e eu vou perceber lá, né, que eu posso ser forte, fraco, posso acertar, posso errar, posso fazer bobagem, posso fazer coisas fantásticas e aceitar isso. Olhar para isso com amorosidade, com um olhar de amigo, né? E aí, perdoar. Auxilia muito eu ser amiga de mim mesma no processo de auto-perdão. Por quê? Porque os amigos verdadeiros se perdoam, se aceitam. E para desenvolver o amor também, processo de meditação, de prestar atenção, né, no interior é importante. Porque com o amor eu consigo me libertar da autopunição, da autocompaixão, da autocensura e substituir esses processos por processo de amizade verdadeira. Tá dando para entender, gente? Estão conseguindo? Bom, e nós, quando a gente vê, né, nós temos aqui a frase, né, de Jesus: amar a teu Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo.
O que acontece? Nós sempre nos esquecemos dessa parte como a ti mesmo, né? Então, quando a gente fala de autoestima, quando a gente estuda autoestima, autoamor, nós estamos estudando lei divina. Nós estamos vendo e revendo o que Jesus falou. Então, há mais de 2000 anos atrás, ele falou da importância da gente se amar. E aí, por conta de muitos processos históricos e religiosos, né, isso foi sendo deixado de lado, como se fosse errado, né? E aí, esse como a ti mesmo, na realidade, foi transformado numa ideia de egoísmo, de egocentrismo. Não pode pensar em você, tem que pensar nos outros, porque se você pensar em você, você é egoísta, né? E foi tudo sendo meio deturpado, essa noção, né? Porque o autoamor não combina com o egoísmo, nem com o egocentrismo. Quando eu penso que Jesus falou que eu preciso aprender a amar a Deus, amar ao próximo e me amar, como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Então, esse processo de amar o próximo sem me amar, eu vou transferir a minha sombra para esse próximo. E aí, Divaldo Franco, em uma palestra que ele deu sobre o autoamor, ele fez uma comparação muito legal. Como que a gente diferencia, né? Que ideia é essa de autoamor ser egoísmo? Não, não é. O egoísmo é querer as coisas para si, querer as pessoas para si, sem nenhum mecanismo de evolução. Ou seja, o egoísmo, eu quero reter tudo junto a mim, não divido nada, tudo é meu, inclusive a vida do outro, né? Agora, o autoamor não. O autoamor é um despertar da consciência. É um processo onde eu vou eleger o melhor para mim. Não para tornar posse, mas uma proposta evolutiva. Por quê? A pessoa que se ama, ela se cuida. Ela cuida do outro. A pessoa que se ama, ela cuida dessa proposta evolutiva porque ela quer aprender mais. Ela não tem medo de aprender, não tem medo de mudar, não tem medo de melhorar, não tem medo de novos relacionamentos, né? Então, é como se a pessoa crescesse internamente e possibilitasse a sua evolução espiritual. Quando a gente fala de amar a nós mesmos, então, nós não estamos falando em nenhum momento de egoísmo, porque nós não estamos pensando em reter nada conosco. Nós estamos pensando em usufruir dessa felicidade, desta evolução, desta alegria de viver com amor. Entenderam a diferença? Aí nós temos algumas falas de Joana de Ângeles, né, que nos chamam muita atenção para este processo de autoamor, esse sentimento. Ninguém que se dispõe a amar sem resolver as inquietações internas que lhe produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá o desiderato, que é o que nós acabamos de falar. Como é que eu vou conseguir amar se internamente eu tenho essas inquietações, essa falta de amor? Então, Joana de Ângeles nos traz que eu preciso de trabalhar essas inquietações internas, esse desamor, para que eu consiga amar verdadeiramente. A consciência de si mesmo, inspirada pelo autoamor, torna-se lúcida quanto aos enganos cometidos, ensejando-se oportunidade de reparação, ao tempo em que faculta ao próximo a compreensão das suas dificuldades na busca da felicidade. Então, olha que fantástico, né? Joana de Ângeles nos traz que esse processo de autoamor é que vai reparar os nossos delitos desta e de outras vidas, os nossos delitos passados, né? E nós vamos compreender mais, né, neste processo de reparação, as nossas dificuldades, as dificuldades alheias. E aí nós seremos capazes de buscar realmente a felicidade.
Viver é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução mediante o burilamento de si mesmo. Não tem como a gente ter uma vida plena sem uma boa autoestima, e o processo de reconstrução da nossa autoestima é um processo de burilamento das facetas que nos formam. Convidado às conquistas exteriores, multiplicam-se-lhes os estados perturbadores na área da emoção, que não sabe como administrar em razão da falta de hábito de adentrar-se interiormente. Então, Joana de Ângeles nos chama a atenção que precisamos criar este hábito de adentrarmos o nosso interior, de nos conhecermos verdadeiramente. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo em que as conquistas exteriores, em que o externo nos chama daqui e dali. E aí fica complicado, porque a gente não consegue realmente fazer nada de uma forma eficaz, legal, amorosa, sem a gente estar se conhecendo. Diante de tudo isso que nós falamos, nós já vimos os pilares da autoestima, nós já vimos os critérios de avaliação para a gente perceber se tem ou não boa autoestima. A gente sabe das causas, a gente sabe das consequências, a gente sabe que é necessário. E aí vem a pergunta: como é que se faz para admirar essa pessoa que você vê no espelho? Porque a gente não poderia falar de tudo isso sem as dicas, Então agora são pontos que a gente precisa de trabalhar para que a gente consiga olhar nesse espelho que mostra a nós, o nosso reflexo, e amar essa pessoa como um todo. Amar o nosso físico, amar o nosso eu espiritual, nosso eu moral, Como fazer isso? Aqui tem dicas de uma psicóloga que é especialista em autoestima, E ela fala o seguinte: primeiro, identifique as suas qualidades. Todos nós temos qualidades. Se eu não consigo identificar as qualidades em mim, é porque a minha autoestima está muito baixa. Então, nós precisamos de identificar essas qualidades. Comece a procurar, a buscar, a abrir o seu olhar para conseguir enxergar. Quando eu estou buscando e identificando qualidades, pode ser que eu encontre o quê? Sombras. Aquilo que eu acho feio em mim, aquilo que eu acho ruim. O que é enfrentar as nossas sombras? É exatamente eu reconhecer o que eu tenho de ruim e eu fazer um planejamento. Eu colocar a intencionalidade nesta melhora. Eu conseguir trabalhar sentimentos, pensamentos negativos para que eu me transforme em alguém melhor. Evitar comparações, porque eu sou único no mundo. Quando eu começo a me comparar, novamente eu deixo de focar em mim e vou focar no outro. Aí o que acontece? Eu perco o fio da meada. Então, quando eu começo a comparar, eu corro o risco de exigir algo que eu não sou, algo que eu não serei, fazer algo que eu não vou dar conta. Então, eu não posso entrar nessa comparação, porque quando eu comparo também, eu percebo que eu tenho muitas qualidades e que os outros também não têm. Então, essa questão de me comparar com alguém diferente de mim mesmo não é bom para a autoestima. Eu preciso de me comparar comigo, para perceber que dia a dia, como eu sou uma pessoa melhor, como eu tenho aprendido, como eu tenho lutado, como eu tenho vencido. Aí sim, quando eu olho para mim mesmo, na minha linha do tempo, eu vou conseguindo identificar essa melhora, aí eu consigo identificar várias qualidades que eu possuo e que muitas vezes estão esquecidas. Lembram que lá atrás eu posso ter parado de viver a minha vida? Se eu parei de viver a minha vida, eu parei de focar em mim mesmo. Então agora a questão é o foco na gente mesmo. A segunda dica:
reconheça o seu valor. Quando a gente fala de valor, eu preciso de tirar de dentro de mim. O meu valor não pode estar atrelado à forma como eu fui tratado ou como eu sou tratado até hoje. Principalmente porque se eu venho de um longo processo de baixa autoestima, normalmente eu tenho relações com pessoas que não valorizam, relações doentias, não valorizam quem eu sou nem o que eu faço. Então, o meu valor, eu reconhecer o meu valor, é exatamente por quem eu sou, por tudo que eu já venci na vida, de todas as situações difíceis que eu já saí, e não me atrelando à forma como eu sou tratada. Porque muitas das vezes a gente se permite ser maltratado justamente porque a gente não reconhece o valor que nós temos. Respeitar os nossos limites. Nós temos limites, todos nós temos. Então, se de repente falar aqui, corram, cada um vai correr numa velocidade de uma forma diferente. Nós vamos chegar no objetivo, mas é diferente. Então, nós temos limites sim. E os limites são até importantes. Por quê? Porque os limites nos mostram exatamente onde que a gente tem que focar e trabalhar. Então, se eu tenho um limite, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com matemática na escola, é ali que eu preciso me dedicar mais, né? Mas eu não posso exigir de mim uma nota semelhante a outra pessoa que é a área de maior poder dela, né? Por isso que as pessoas são diferentes, porque são diferentes limites, diferentes capacidades, diferentes qualidades. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. A gente não ser bom em tudo e não ser ruim em tudo, mas as coisas virem mescladas. Isso transforma a vida num movimento, onde eu preciso do outro, o outro precisa de mim. E quando eu começo a reconhecer o meu valor e a reconhecer os meus limites, eu preciso de aprender a dizer não. Porque se eu sei que eu vou até um determinado limite e dali eu não vou conseguir ir mais, isso é um fato, eu preciso de dizer não, né? Eu preciso falar esse não sem culpa, né? Sem culpa, mas estando à disposição para outras coisas que eu posso e que eu quero fazer, né? Então, o outro precisa realmente de saber quem eu sou. Quando eu reconheço o meu valor, quando eu respeito os meus limites, quando eu aprendo a dizer não sem culpas, a vida fica mais leve. No início pode ser que seja difícil, porque as pessoas às vezes fazem uma cara feia, né? Quando escutam o não da gente. Esse processo às vezes é meio difícil, porque os outros estão acostumados ao nosso padrão, de aceitar tudo, de nunca falar não, né? De aceitar qualquer maltrato, a desvalorização. Quando a gente começa a nos fortalecer, isso vai incomodar muito aqueles que não querem que a gente mude, aqueles que não querem o nosso crescimento. Mas, por outro lado, a gente vai aprender direitinho a separar o joio do trigo, porque a gente vai saber identificar direitinho aquelas pessoas que, apesar do susto, vão querer o nosso crescimento e vão crescer com a gente, ou aquelas que vão se incomodar tanto que vão se afastar. Aí, a nossa autoestima precisa de estar bem legal para a gente saber que tem afastamentos que são necessários e que são bons, porque vão chegar pessoas novas, coisas boas. É esse olhar otimista que é necessário se ter. Invista em você. O que é investir na gente? Investir na gente de todas as formas. Então, eu preciso de organizar a minha mente e preciso de repor as minhas energias. Como é que a pessoa repõe energias? Cada um tem a sua forma. Um é fazendo uma caminhada, o outro é pisando na grama, o outro fazendo uma caminhada na areia, o outro é fazendo uma viagem, o outro fazendo meditação, assistindo uma palestra espírita, assistindo uma palestra em outro local. Como que a pessoa repõe as suas energias? Eu preciso de me conhecer para exatamente saber como é que eu faço isso. Qualquer celular pode ser o melhor celular do mundo. Tem um momento que a bateria vai ficando fraca
e que eu vou ter que ficar sem aquele aparelho, porque ele vai ter que estar carregando a sua bateria. Então, há momentos em que nós precisamos de sair de cena. E embora a gente pense que os outros vão morrer por isso, não vão não, tá? É uma fantasia nossa achar que os outros dependem tanto assim da gente. Não. Nós precisamos de repor as nossas energias e é muito bom que isso seja feito sozinho. Eu comigo mesmo. No máximo com o meu anjo da guarda e com Deus. Máximo, entendeu? Eu comigo mesmo. É importante isso. E aí eu preciso de organizar a minha mente. Como é que eu organizo a minha mente? Quando eu planejo. Ou quando a minha mente está muito cheia de coisas, né? Que eu não sei o que eu faço primeiro, eu preciso de pegar um papel ou o próprio celular e colocar aquilo ali de forma ordenada, escrever. Porque aí eu esvazio a minha mente, jogo para o papel ou jogo para o celular, isso tem um sentido muito legal. É como se quando eu escrevo o que eu preciso de fazer, é como se eu já estivesse mandando uma mensagem para o meu inconsciente assim, ó, já comecei a fazer. E isso alivia a nossa ansiedade. Então, investir na gente é a gente ler um bom livro, a gente comprar uma roupa, se dar ao luxo de ter uma roupa legal, uma blusa de frio gostosinha, igual aquela que eu gosto, está chegando frio, então eu compro uma blusinha gostosinha, né? Não estou dizendo aqui da pessoa ir atrás, correndo atrás de marcas e nada disso não. Eu estou falando de coisas que me agradam, né? Então, se de repente eu gosto de um determinado cantor, eu buscar gravar um CD ou comprar esse CD, né, dessa cantora e escutar mais vezes essa cantora. Se eu gosto de assistir um filme, procurar ir mais vezes ao cinema ou assistir em casa. Cada um vai saber como é que é investir em si próprio. Porque normalmente esse investimento são coisas que nos dão prazer e não ter culpa por isso. Mas saber que eu, estando com a minha energia recarregada, vou ser uma pessoa muito melhor depois que recarregar essa energia para conviver com quem estiver do meu lado. Não queira mudar as pessoas. Mude a sua reação diante do que te fazem. Evite relacionamentos negativos ou pessoas críticas. Isso aqui é fundamental. Muitas das vezes, a gente fica triste, fica chateado, fica arrasado, porque o outro não nos dá a resposta que a gente esperava. A resposta de atitude, de palavra. E aí a gente entra numa batalha indócil de querer mudar a pessoa. A gente pode querer paparicar daqui e dali para que a pessoa enxergue isso e mude. Nós não temos esse poder. Nós não mudamos ninguém. Quem é que muda? A própria pessoa, quando ela quer, quando ela deseja. Então eu preciso de mudar a minha visão dessa pessoa, mudar a minha reação diante do que fazem comigo, né? Como que é isso? Eu não me importando tanto mais. Ah, mas eu largo para lá, vou viver com indiferença? Não, não é essa indiferença. Eu me posiciono, mas eu não entrar na angústia se o outro não mudar comigo. Todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem o seu dia, a sua hora. Então eu não posso exigir que o outro mude comigo, mas eu posso me envolver numa aura de autorrespeito, de autoconsciência e não permitir que o outro me mude também, ou que a não mudança do outro me afete tanto. E aí, com isso, eu preciso de saber que tem relacionamentos que são baseados em críticas e tem pessoas que, se puder, nos detonam o tempo todo. Este sim, eu preciso de evitar, porque no processo de autoamor, eu tenho que saber exatamente o que eu mereço e o que eu não mereço. E eu não mereço ser constantemente destruído por outra pessoa. Identifique as suas necessidades, mude o que desejar. Reforme internamente, externamente, a casa, mude, veja a sua necessidade. De repente é o horário de trabalho,
de repente é o horário da atividade física, de repente são dentro do trabalho as funções que me delegaram. Então eu preciso lutar para que eu realmente veja as minhas necessidades. E quando eu estou identificando as minhas necessidades dentro de um processo de equilíbrio, isso tudo dentro de um processo de amor. Enfrente o medo, seja positivo. Não tem como a gente realizar mudanças se a gente não enfrentar o medo. Se a gente tiver medo deste processo de mudança, eu não vou mudar nunca. E a gente sabe que quando a pessoa vai ajudar ali a borboletinha a nascer, aí mais rápido, o que acontece? Ela fica com a asa estragada e não voa, né? Então o processo é de cada um. E o nosso processo tem que ser respeitado. Então, se a gente é uma lagartinha e inicia esse processo de mudança, nós temos que ter paciência com a gente. Enquanto isso ocorre, até que a gente tenha asas para voar, né? Essa liberdade, essa felicidade. Então, nós precisamos de ser positivos. O medo de errar não pode estar presente, porque nós tínhamos outra concepção, nós tínhamos outros valores, nós estávamos em outro estágio de evolução quando erramos. E nós também não podemos cobrar, né? Os nossos erros do passado era outra consciência que a gente tinha. É a mesma coisa que a gente se cobrar de algo que a gente fez com 10, 12 anos de idade, agora que somos adultos. Não, naquela época eu fiz, porque eu não tinha uma noção, hoje eu não faço mais. Isso é evolução, isso é se permitir evoluir. Aprenda com seus erros. Valorize sempre as suas conquistas e comemore cada uma delas. É fantástico a gente comemorar conquistas. Isso não é errado. Eu não tenho que esconder as minhas conquistas. Não, as minhas conquistas têm que ser exemplo para aqueles que estão do lado e que também estão em busca de outras conquistas próprias, né? Nós precisamos de comemorar, desde as mais pequenininhas, comemorar conosco mesmo no final do dia. Então é muito importante, antes da gente dormir, a gente lembrar como foi o nosso dia, como a gente conquistou, né? Quer uma conquista, um exemplo? Nós estarmos aqui reunidos, discutindo sobre como sermos pessoas melhores, em nome de Jesus. Olha que conquista fantástica, né? Nesta manhã de domingo, deixamos a caminha mais cedo, né? Outros afazeres, a preguicinha de lado, estamos todos aqui. É uma conquista legal, né? Então, as nossas conquistas diárias, de tempos em tempos, devem ser comemoradas. Se eu era uma pessoa que me enfesava fácil e às vezes era um pouco sem educação nas respostas, se hoje eu passei um dia sem fazer isso, sem ter esse padrão, eu preciso de comemorar isso internamente. Se antes os medos me paralisavam e hoje eu percebo que eu tive um dia que medos não me paralisaram, eu mereço comemorar essa conquista. Porque os nossos erros não servem para nos limitar, servem como aprendizado. Ou será que tudo que existe ao nosso redor foi assim, criado de primeira tentativa? Ou será que a gente não tentou várias vezes? Até mesmo, por exemplo, o projeto de uma casa, né? Uma roupa numa autocostura, um vestido de noiva, será que da primeira vez que a pessoa costura, acerta? Não. Existem as inúmeras provas. Então, os errinhos, os erros grandes, qualquer tipo de erro vem para nos ensinar que aquele não é o caminho a ser seguido, mas para que eu possa mudar de trajetória e ir tentando aprender novamente. Seja flexível, ouça a sua intuição, mantenha o seu diálogo interno. É muito importante eu não me perder de mim. Com o meu diálogo interno, eu vou observando exatamente o que eu já fiz, o que eu preciso, quem eu sou, quem ainda eu quero ser. Eu vou olhando os meus desejos, as minhas necessidades, que muitas vezes são tão diferentes daquelas pessoas que eu convivo. Eu não posso deixar de dar escuta a mim mesmo. E como eu não posso ficar me comparando com os outros, nesse diálogo interno, eu preciso de me ouvir para ter consciência das mudanças que eu já operei em mim mesmo.
E aí todos nós temos uma coisa chamada intuição. E a intuição é o momento que o nosso anjo da guarda conversa com a gente, que os nossos espíritos, amigos e protetores estão ali pertinho, nos dando dicas. E se eu não escuto a minha intuição, na maioria das vezes eu bato com a cara na porta. Não é assim que acontece? Então, eu escutar a minha intuição é muito importante. E quando eu escuto a minha intuição, quando eu dialogo comigo, eu posso mudar pensamento, mudar atitude, mudar rumos que eu ia seguir. E aí, eu preciso da minha flexibilidade, da minha firmeza, mas que ela seja flexível, porque a rigidez não nos permite mudanças. Se uma pessoa é muito rígida, a pessoa não consegue evoluir, nem moralmente, nem espiritualmente, não consegue crescer. Pensem bem, né? Uma sementinha de um feijãozinho, né? Que lá na terceira série primária, segunda série primária, todo mundo pega o algodãozinho e tal, planta o feijãozinho. Se aquela casca é rígida, né? Se não permite desabrochar, não nasce a plantinha. Não se culpe, perdoe-se. A gente precisa de transformar culpa em responsabilidade. Quando a gente admite que é responsável por algo e não culpado, porque culpa tem muito a ver com castigo, né? Então nós precisamos de parar de nos culpar e parar de culpar os outros. Nós precisamos de colocar responsabilidade, trazer essa responsabilidade para nós. Porque quando a gente fala em responsabilidade, a gente deixa um pouquinho de lado o medo, né? E quando a gente vê que a gente é responsável, quando a gente entra nesse ciclo da culpa, por exemplo, eu me sinto culpada porque eu não percebi e esse mês eu gastei 5 mil reais e eu não tenho esse dinheiro no meu cartão de crédito. Aí eu chego em casa, quando eu percebo que eu comprei 5 mil reais ali, extra, eu começo a me culpar muito. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Como que eu comprei isso? Como que eu fui comprar essa cadeira, essa estante agora, esse tapete, né? Estou endividada. Aí eu fico culpada, tento esconder isso das pessoas e começa um sofrimento terrível, né? Tá, a culpa é importante por quê? Porque eu não vou entrar novamente, né, neste processo de gastar o que eu não tenho, o que eu não posso, se eu me conscientizar do processo, verdadeiramente. Então, se eu entro no ciclo da culpa, o que acontece? Eu me sinto culpada por ter gastado, fico com vergonha, fico triste, me vem uma ansiedade muito grande e aí eu preciso de comprar de novo, porque comprando de novo alguma outra coisa, eu esqueço dessa minha infelicidade. Mas a hora que eu acabo de comprar de novo, eu fico infeliz de novo, eu entro na ansiedade, eu entro na tristeza e fico me martirizando. E entro num ciclo vicioso que é muito prejudicial para a autoestima. Por quê? Quem entra nesse ciclo não consegue sair, a não ser que mude o padrão de atitude de pensamento. Então tá, voltando lá, para não entrar nesse ciclo. Chego em casa e percebo, nossa, entrei naquela promoção, comprei a estante, a mesa, tudo mais, gastei 5 mil reais. E agora? Como que eu faço? Né? Estou muito culpada, tá? Mas depois que vem a culpa, eu preciso de ter uma consciência e um enfrentamento. Eu preciso de reparar o meu erro. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de criar toda essa coragem, saber que eu sou capaz e criar a intenção de resolver esse problema. Aí eu vou até o banco conversar com o gerente. Olha, gastei meu cartão tal, quero dividir a minha dívida e vou pagar. Então tá. Então eu dividi por 10 meses. Quando eu chego em casa, eu dividi por 10 meses. Muitas vezes a pessoa até corta o cartão, ou sei lá, né, esconde e tal, porque a pessoa já começa a pagar essa dívida, ela já percebe que ela está reparando o erro que cometeu. Então isso é uma responsabilidade. Não ficou só na culpa. Eu tomei a responsabilidade do problema, né? E fui reparar o meu erro. Aí eu não entrei naquele ciclo vicioso.
Eu aprendi. Porque quando eu ficar 10 meses apertada com dinheiro, sabendo que eu estou pagando uma dívida que foi em função de uma impulsividade, eu vou aprender que todas as vezes que eu for impulsiva, eu vou ter um resultado aí, vou ter que enfrentar um problema também. Então, por isso, eu preciso de me perdoar. Né? Eu preciso de me perdoar pelas minhas culpas desta vida e da vida passada. Mas como que é esse perdão? É simplesmente zerar tudo? Não. É reparando, percebendo que eu sou capaz de reparar as coisas. Né? Então, nós precisamos, para conseguir fazer isso, acreditar que nós merecemos ser amados. Nós precisamos acreditar que nós somos pessoas especiais. Por quê? Porque nós somos únicos. E nós somos merecedores desse amor. Porque nós somos filhos de Deus. E nós estamos num processo de autoevolução. Aprenda a aceitar elogios. E também faça muitos. Faça muitos elogios aos outros e a si próprio. Não é aquele elogio falado da boca para fora. Não. Aceitar elogio e reconhecer que eu sou capaz de fazer algo legal. Simples assim. Não é eu passar a transformar esse elogio em algo errado, porque aí a pessoa vai ficar convencida. Não, não é nada disso. Quando a pessoa é madura emocionalmente, quando a pessoa está nesse processo de autoestima legal, o elogio vem como um aval, um reforço positivo de que fez algo no caminho certo. Só isso. Quando a gente não está com uma autoestima boa, quando a gente não consegue lidar com elogios, fica complicado, porque entra na falsa modéstia, ou entra num processo de negar o fato de eu ser capaz de fazer algo muito bom. Então, essa dificuldade, né, é trabalhar isso, o aprender a aceitar elogios. E a gente aprender a elogiar o outro é importante. Por quê? Porque eu aceito que o outro, em algumas situações, é melhor que eu poderia ser. E isso é muito legal, né? Porque o outro passa a não ser ameaça para mim. Acredite em você, busque seus sonhos, ame-se muito. Então, essa ideia do desejo, né? E nós espíritas, né, ainda temos uma coisa fantástica, porque a gente acredita que a morte não é o fim de tudo, né? Que a vida continua e que depois virão novas vidas. Tudo que a gente aprender hoje, independente da idade que a gente tenha, do processo que a gente está, nós vamos usar isso de uma forma legal, porque quando a gente se trabalha, quando a gente trabalha o auto-amor, a autoestima, o que acontece? Eu trago isso comigo verdadeiramente. E esse auto-amor é um tesouro que eu vou levar sim. Eu vou levar para as minhas próximas vidas, porque pertence ao meu espírito. E o mais importante, comece tudo isso hoje. Não é segunda-feira, não é depois que eu aposentar, não é quando eu conseguir isso ou aquilo, não. Comece hoje, agora. Diante de todas essas dicas, todos nós, só da gente estar aqui parado, reunido, pensando, aprendendo, pensando, refletindo, nós já demos o pontapé inicial. O fato de todos nós estarmos aqui reunidos, né? Quando a gente soube que tinha esse projeto, queria falar de autoestima, o primeiro passo até a gente chegar aqui já começou essa reforma íntima, essa possibilidade de crescimento pessoal, de evolução espiritual. E aí, relembrando que para uma boa saúde física, para uma boa autoestima, eu preciso de cuidar da minha saúde. Eu preciso de estar bem fisicamente, né? E eu preciso também de cuidar da minha saúde psíquica. Quando eu percebo que tem uma fragilidade física, né? Porque lembram-se que eu falei para vocês que muitas vezes a gente tem doenças psicossomáticas ligadas à baixa autoestima? Quando o meu físico está envolvido, eu preciso sim da ajuda de médico, sabe? Preciso muitas vezes de medicamentos.
né? Então, às vezes, a pessoa está com um problema de hipotiroidismo, ou uma pressão arterial elevada, vai precisar de medicamento. Isso é ter boa autoestima. É eu ir ao médico e cuidar da saúde do meu corpo físico. E, ao mesmo tempo, eu reconhecer quando eu preciso da ajuda de um profissional, seja de um psiquiatra, seja de um psicólogo, para me ajudar a cuidar da minha saúde psíquica. Quando eu percebo que eu preciso de ajuda e eu reconheço isso, é fantástico, porque eu sei que eu estou no processo de melhorar. Todo mundo vai ao médico, vai ao psicólogo, vai a um fisioterapeuta para melhorar, ninguém não vai para piorar, não é mesmo? Então, a minha saúde física depende disso também. E de cuidar do meu corpo físico, porque ele é o meu instrumento de trabalho, o meu instrumento de evolução. E cuidar da minha mente, porque nós somos corpo, mente e espírito ali entrelaçados. Então, se um não vai bem, o outro fica afetado também. E eu preciso também, para uma boa autoestima, cuidar da minha saúde espiritual. Leitura do Evangelho constante e de todos os demais livros espíritas que nós temos aí. Tantos livros, tantas maravilhas, né? Se a gente for olhar os livros de André Luiz, as mensagens de Emmanuel, né? De Joana de Anjos, a coleção que tem, né? Psicológica, se nós formos olhar e estudarmos tudo isso, a gente vê que todos eles tratam da nossa reforma íntima, do nosso projeto de auto-amor. Todas as mensagens são falando, né? Trazendo ideias da gente se melhorar, da gente crescer espiritualmente. Tomar o passe é importante, né? É trocar essa energia, né? Transmutar as energias. Então, o passe é muito importante, auxilia, sim, na reconstrução da minha autoestima. A água fluidificada, né? Que é fantástico, essas energias colocadas que os espíritos também muitas das vezes, né, em tratamentos físicos e espirituais, ali a gente vê aquela água, né, sendo um medicamento necessário para a saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Isso, eu tomar água fluidificada, trazer para o centro, tal, fluidificar durante o culto no lar, eu estou cuidando da minha autoestima. E também a caridade. Quando eu pratico a caridade, eu mando uma mensagem para o meu inconsciente de que eu sou capaz de fazer algo de bom, de que eu sou capaz de doar algo, seja uma doação espiritual, seja uma doação material, seja uma doação do meu tempo. Quando eu pratico a caridade, eu estou elevando a minha autoestima, porque eu estou vendo que eu sou capaz de fazer algo bom, que eu sou capaz de dividir algo legal, que eu sou capaz de amar aquele outro que está recebendo algo. Aí temos que nos lembrar, eu sou um ser humano único dentre bilhões de pessoas. Gente, isso é fantástico. Não tem ninguém igual a gente. Mesmo gêmeos univitelinos são pessoas distintas, porque são espíritos diferentes que habitam em corpos diferentes. Então, nunca existiu ninguém exatamente igual a mim. Porque eu sou um espírito, né, encarnado, tenho o meu passado, as minhas experiências das minhas vidas, só eu tive. Então, quando eu lembro disso, eu sou muito especial. Então, é um dos motivos para eu me amar muito. Muito mesmo. A minha vida é muito valiosa porque eu sou insubstituível. Nós podemos ter um quebra-cabeça de 1000 peças. Faltou aquela ali exatamente, vai ficar incompleto. Essa ideia de que ninguém é insubstituível, balela. Nós todos somos insubstituíveis. As pessoas podem fazer aquilo que a gente não está fazendo, saímos de férias do trabalho, alguém vai repor a gente. Tudo bem, vai fazer da sua maneira, porque a nossa maneira de fazer, de pensar, de ser, é única. Então, a nossa energia é insubstituível, a de cada um de nós. Então, nós temos que nos lembrar isso.
onde a gente for, nós vamos deixar a nossa marca, que é única. Nós podemos fazer semelhante porque tem atividades que são semelhantes, né? Mas o nosso jeito, a nossa energia é diferente. Às vezes, quando a gente vai tomar uma injeção, por exemplo, não tem diferença de uma pessoa para outra? Não tem uma técnica que é ensinada na aula de enfermagem? Por que varia tanto de uma pessoa para outra? Aquela energia é diferente. Para começar, alguns fazem com 50% de amor, outros com 100% de amor, outros com zero amor. Isso faz a diferença. A mesma coisa quando a gente vai num restaurante, o mesmo restaurante, os garçons treinados, chega aquele garçom que parece que tem uma empatia, né? Ele está ali treinado, fazendo a mesma coisa que o outro, mas é diferente. Então, a nossa energia nos torna pessoas insubstituíveis, únicas, entre bilhões de pessoas. Eu me amo, me aceito e escolho viver plenamente a partir de agora. Isso é importante a gente ter em mente, né? Viver plenamente é viver com a felicidade. É possível? É. Porque a felicidade não está no outro, não está no externo. A felicidade não significa ausência de problemas. A felicidade significa ter uma estrutura emocional, uma estrutura física para enfrentar esses problemas e as dificuldades. Felicidade é eu saber lidar, enfrentar, resolver os problemas do dia a dia. Felicidade é eu ver que eu sou capaz de viver plenamente e de enxergar em cada minuto de vida uma bênção divina. Então, nós estamos finalizando e a lição de casa que eu tenho para vocês é exatamente que cada um seja feliz. Dentro desses conceitos que nós recordamos, aprendemos, revivemos, pensamos, refletimos aqui sobre o alto amor, sobre o maior mandamento que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que nós façamos isso da melhor forma possível, dando o nosso melhor para sermos plenamente felizes diante de todas as situações vividas aqui e agora. Muito obrigada.